Então diz assim o Senhor, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando eu falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as coisas celestiais? Evangelho de João, capítulo 7, versículo 31. Porém, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Eles responderam: jamais alguém falou como este homem. Aleluia, somente até aqui, aleluia. Filho de Deus, meu Senhor, Deus exaltado e Rei glorificado, Senhor da nossa alma, Deus da nossa vida, Pai. Tu és Deus bendito, Senhor, Pai, que comanda todas as coisas, Pai. Então, em nome de Jesus, eu rogo a Ti, meu Senhor. Eu rogo a Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso. Vem sobre nós, vem, Deus, exalta o Teu nome agora, Senhor. Glorifica o Teu nome agora, Senhor. Vem, Deus, oh Deus, fala aos nossos corações, à nossa alma, ao nosso espírito, Senhor. Edifica-nos com o Teu poder e com a Tua graça, para que a Tua glória seja manifesta neste lugar. Senhor, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, me usa agora, Senhor. Toma minha mente, Senhor. Toma o meu coração, Senhor. Toma as minhas emoções, Senhor. Fala aos meus ouvidos, Altíssimo. Move os meus lábios, Senhor, eu te peço, para a glória de Ti, somente para a glória de Ti. Então, Deus, seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado. Aleluias. Irmãos, nós lemos aqui 2 trechos da palavra do Senhor muito interessantes, né? O primeiro, para você se lembrar, né? O homem, a criação divina, o homem, ele é composto de 3 partes, né? O corpo, a alma e o espírito, né? O espírito é a vida, né? A Bíblia diz que
né, Deus, quando soprou nas narinas de Adão, ele soprou o espírito de vida. Então, quando Deus deseja que haja uma vida, ele, né, lança o espírito de vida, e a vida pertence a Deus, né? Somente Deus pode dar vida e somente Deus pode tirar a vida. Quando, né, quando uma vida se vai, quando uma pessoa morre, o espírito, a Bíblia diz que o espírito de vida sempre volta para Deus, porque pertence a Deus. A vida pertence a Deus e o espírito de vida sempre volta para Deus, né? A outra parte, né, da composição do homem é a alma, né? A alma é o intelecto do homem, é a personalidade do homem. A alma é aquela que vai para julgamento, né? A alma é aquela que vai ser absolvida ou vai ser condenada. A alma é aquela que vai viver eternamente ao lado de Deus ou eternamente, né, viver no inferno, sofrendo desesperadamente, né? A alma somos nós, né? Você é um ser espiritual. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia diz que Deus é espírito, então você é um ser espiritual. Você é a sua alma, né? E a alma tem desejos, a alma ela tem ali necessidades, né? E, irmãos amados, né, tanto a alma como o espírito, né, eles devem viver, né, dentro de nós em comunhão, embora isso muitas vezes não aconteça. São duas partes, né? O espírito deseja Deus e quer Deus. O espírito tenta convencer, né, a nós, ou seja, a nossa alma, de que os valores de Deus são melhores, de que nós devemos entregar a nossa vida a Deus, né? O espírito quer de forma muito forte a Deus, e a alma tem que ser o quê? Dominada pelo espírito, e não a alma dominar o espírito. E o corpo, né, irmãos? O corpo volta para a terra e se desfaz, né? Conforme diz a palavra do Senhor, então. E nós vemos aqui, por que eu estou falando isso? Você vai entender já já, né? Nós vemos aqui um homem chamado Nicodemos, e a Bíblia diz que ele era um mestre. Jesus chamou esse homem de mestre. E ele era da religião, né, dos fariseus, e ele era um homem importante, e era também um homem muito rico. E ele fazia parte do sinédrio, ou seja, ele fazia parte, né, daquelas pessoas, né, que faziam os julgamentos ali, né, das questões envolvendo a religião judaica. Então os judeus ali, o sumo sacerdote, mais ali os componentes do sinédrio, se reuniam de tempos em tempos lá para julgar causas lá, né? Então, Nicodemos era um homem importante, Nicodemos era um homem letrado na lei do Senhor, e a Bíblia diz que ele foi procurar Jesus durante a noite, né? Ele foi procurar Jesus durante a noite para tentar entender algumas coisas que ele não compreendia, e tentar ouvir algumas coisas, né, de Jesus que pudessem ali justificar aquilo que ele via. Nicodemos era um homem inteligente, ele era um fariseu, mas ele tinha medo. Ele tinha medo porque ele sabia, né, que os judeus, os fariseus, eram homens, na verdade, perversos, que estavam somente interessados, né, em acumular poder, e, né, exercer autoridade sobre as pessoas, sobre ali a nação judaica, obviamente sob domínio já dos romanos, mas os romanos, né, por conta ali da inteligência que eles tinham quando dominavam nações, e o Império Romano era um império conquistador, conquistaram diversas nações, e uma delas foi Israel, e eles deixavam, né, que houvesse ali uma certa autoridade, né, das pessoas que ainda
né, moravam ali e das autoridades que eram constituídas das diversas nações que eles dominavam. Obviamente, né, que eles, né, dominavam ali a todas as nações que eles tinham subjugado, né? E Nicodemos, ele foi procurar Jesus e as palavras dele foram essas: Rabi, ou seja, mestre, chamou Jesus de mestre. Sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Ou seja, Nicodemos, ele concluiu algo bastante importante, observando aquilo que Jesus fazia, né? Observando aquilo, né, que Jesus ministrava. E ele foi procurar Jesus, né, e ele quis entender Jesus, porque ele falou assim: ninguém, né, pode fazer o que o Senhor faz se não vier de Deus, né? O que é isso daí? Fogos? E então, irmãos, voltando aqui à palavra, né? Então nós já devemos olhar para as nossas vidas nessas circunstâncias e começarmos, sabe, a exercer um papel que talvez nós algumas vezes deixamos de lado, que é verdadeiramente reconhecer o poderio de Deus por aquilo que nós vemos. E talvez você esteja falando assim: mas pastor, o senhor acabou de falar aí que nós somos seres espirituais, e os seres espirituais não veem nada. Não, nós vemos. E a manifestação de Deus nos nossos dias, ela é muito forte. O próprio Senhor Jesus, ele disse que os seus discípulos, eles fariam sinais maiores do que ele fez nesta terra. Ou seja, o derramar do poder de Deus, ele persiste nos nossos dias, ele persiste nas nossas vidas. E se você, com certeza, você olhar um histórico passado das suas vidas, né, vocês vão lembrar de algo tremendo que Deus fez. Vocês vão lembrar de coisas que eram impossíveis de acontecer, né, de forma natural. Você vai lembrar de que Deus fez coisas sobrenaturais com a sua vida, já, né, pessoalmente falando. Ou seja, você já teve experiências tremendas com Deus neste mundo. Você já teve, provavelmente, né, milagres de Deus fazendo parte da sua vida, porque não existe ser humano neste mundo que entregue a sua vida a Jesus, que não viva uma vida de milagres. Não existe, não tem chance de um ser humano entregar a sua vida a Jesus e não viver uma vida de milagres. Porque o nosso Deus, ele trabalha em nosso favor. Porque o nosso Deus, né, ele tem propósitos nas nossas vidas, e para que os propósitos de Deus sejam cumpridos nas nossas vidas, não existem barreiras para o Senhor executar, né? E aí, talvez você olhe para a sua história, né, e você se lembre: verdadeiramente isso era impossível de ter acontecido, e aconteceu. Por quê? Porque foi um movimento de Deus. Porque foi algo que Deus verdadeiramente quis e fez na sua vida, né? Então que você esteja atento a estes sinais. Eu sempre falo assim, né, que existem determinadas situações que acontecem nas nossas vidas. Existem situações que acontecem nas nossas vidas que geram ansiedade, irmãos, que geram medo, né? O tempo vai passando, as circunstâncias ao nosso redor vão mudando, né? E quantas vezes vem uma certa ansiedade e vem um certo medo, né? E eu já falei aqui que quando isso começa a acontecer na minha vida, eu logo me lembro e falo assim, né? E falo para Deus na minha oração e falo assim: o Senhor Deus, Ele sempre cuidou de mim e Ele não vai deixar de cuidar nunca. E aí, né, eu logo, né, parece que vem um bálsamo de Deus.
né? Porque o nosso Deus, ele não muda, o amor de Deus, ele não muda, né? Sobre as nossas vidas, os cuidados de Deus sobre as nossas vidas não mudam, né? Ainda, né, que as coisas estejam tumultuadas, vamos dizer assim, o teu Deus, ele não te abandona, conforme diz a palavra do Senhor. Ainda que fosse possível uma mãe que amamenta o seu filho, né, o esquecer, o abandonar, ainda assim eu não farei isto. Então, irmãos, nós devemos aprender a viver controlando as nossas emoções e as nossas ansiedades, para que o Espírito que está dentro de nós, que é a vida que foi dada por Deus, né, possa falar mais alto nas nossas vidas, e nós possamos olhar para Deus com uma fé verdadeira, com uma fé, sabe, que move montanhas verdadeiramente, conforme o Senhor Jesus falou, né? Jesus não falou que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos para o monte, sai daqui e vai para ali, e ele iria? Jesus falou isso, sabe? E nós, sabe, precisamos exercitar a nossa fé, não mandando um monte para lá e um monte para cá, mas nas pequenas coisas das nossas vidas, porque são nas pequenas coisas das nossas vidas que nós anulamos, sabe, que nós anulamos a nossa própria fé, né? É a descrença, né? Em momentos de dificuldade e angústia, né? Que fazem com que nós enxerguemos, ou melhor, deveríamos enxergar, porque muitas vezes a pessoa está tão cega que ela acha que tem fé e ela não tem fé coisa nenhuma, né? Por conta de atitudes que ela toma no seu dia a dia. E aí, quando tiver que mandar o monte mover de lá para cá, não tem nem chance, né, irmãos? Não tem nem chance. É lógico que Jesus estava, né, se usando de algo simbólico, porque mover um monte de lá para cá, né, é algo assim extremamente grande. Mas ele disse que a fé faria coisas extremamente grandes. Extremamente grandes. Só que você não pode ter fé para fazer algo extremamente grande se você não tem fé, sabe, para agir, né, no seu dia a dia, nas coisas que supostamente são pequenas, né, nas suas atitudes. Porque conforme nós dissemos na palavra pastoral que nós escrevemos esta semana, né, a fé sem obras, ela é inútil, ela não presta. A fé sem obras, ela é mentirosa, é uma fé que não existe. E essas palavras são do próprio apóstolo Tiago. Ele disse, a fé sem obras é inútil. É inútil, ou seja, não serve para nada. E se você olhar para a sua vida e você quiser que as coisas são de Deus aconteçam, que você comece a exercer a sua fé, né, na sua casa, na sua família e na sua vida, nas pequenas circunstâncias que estão ao seu redor. Nas pequenas circunstâncias que acontecem ao seu redor, para que você possa viver, sabe, como Deus deseja. E olha, irmãos, eu vou dizer para você assim, porque as pessoas, muitas vezes, elas acham que ter fé, sabe, é acreditar em tudo. Não, ter fé é agir segundo a palavra de Deus. Eu sempre falo isso, que a palavra de Deus é aquilo que norteia as nossas vidas, e tem que ser assim, sabe por quê? Porque Deus, Ele não pode cobrar nada de você que não esteja na Bíblia, porque Ele não falou. Se Ele não falou, Ele não pode cobrar nada de você, né? A Bíblia norteia as nossas vidas, e é o livro, né, pelo qual Jesus vai medir as nossas atitudes. Ele disse A, e nós fizemos A ou não? Ele ensinou que nós devíamos ter determinada atitude, nós fizemos ou não? A Bíblia
é o livro de Deus, irmãos. A Bíblia é o livro de Deus. E se nós, não agirmos segundo a Bíblia, nós estamos agindo sem fé. Porque se a Bíblia fala e você sabe, e você não age segundo ela, você não acredita nela. E se você não acredita nela, você não acredita no próprio Deus. É isso, irmãos. Sabe, as pessoas, elas se enganam, porque o próprio apóstolo Tiago, ele disse que crer que Deus existe, até o diabo crê. Não tem mérito nenhum, irmãos. Crer que Deus existe não significa absolutamente nada. Nós devemos o quê? Agir segundo aquilo que Deus falou, que é o que Deus requereu do homem desde o princípio, e foi a causa, da destruição do homem, a desobediência à palavra, porque Deus falou e o homem não fez. Deus falou e o homem fez ao contrário, desprezando a palavra e dando ouvidos à voz do diabo, por conta dos desejos da alma, Eva olhou o fruto e viu que era bonito e era agradável aos olhos e bom para comer. Olha só, foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que foi assim. Ela olhou, viu que era bonito, agradável aos olhos e bom de comer, e ouviu uma palavra de motivação do diabo e resolveu dar ouvidos à sua alma e dar ouvidos ao diabo. Eu vou dizer de novo para você, ouça mais uma vez, das muitas vezes que eu já falei, o diabo não peca, ele já pecou, já foi condenado, jogado aqui na terra, se transformou num ser horrendo, é terrível, e vai ser preso e aniquilado em breve por Jesus Cristo. O diabo não peca, quem peca somos nós, dando ouvidos ao diabo. A serpente me fez pecar. A serpente me fez pecar, disse Eva. Deus nem deu ouvido para ela. Nem deu ouvido para ela. Nem considerou isso. Adão tentou justificar também. Você sabe qual foi a justificativa, A mulher que tu me deste me fez pecar. Por quê? Por que Deus não deu ouvidos? Porque o pecado não tem justificativa. Você pode tentar justificar para Deus do jeito que você quiser. Deus nunca vai aceitar uma justificativa para o pecado. Não existe justificativa para o pecado, Entenda isso. Não existe justificativa aceitável para Deus, para o homem pecar, porque o homem tem todas as condições para que ele não peque. Ele tem todas as armas disponíveis, por Deus, para ele não pecar. Ele tem a palavra, ele tem o poder de Deus, ele tem o livre-arbítrio para poder decidir que não quer pecar. Ele tem o livre-arbítrio para falar, não quero pecar. E Deus disse, que Satanás não tem autoridade sobre as nossas vidas. Deus disse um monte de coisa sobre as trevas, que já está julgado, que vai colocar Satanás debaixo dos nossos pés, Deus já falou tanta coisa para a gente sobre as trevas, irmãos, sabe? E ainda assim o ser humano fica ainda dando abracinho e beijinho no diabo, dando a mãozinha para ele, sabe? Quer andar junto. E isso, irmãos amados, é uma destruição só. E olha, eu estou falando isso porque, sabe, essas circunstâncias acontecem de forma recorrente com as pessoas da igreja, irmãos. Sabe? Satanás, ele está ali controlando o mundo. A Bíblia diz que Satanás é o príncipe desse século,
Ele está aí regendo aqueles que são dele, por decisão própria. Mas sobre as nossas vidas, deveria haver aquilo que Nicodemos viu em Jesus. O poder de Deus. As pessoas deveriam olhar para você e falar assim: você é de Deus. Como Nicodemos falou para Jesus: é impossível um homem fazer aquilo que tu fazes, e se ele não vier de Deus. Assim como, sabe, as pessoas deviam olhar para nós e dizer assim: você é de Deus, você é de Deus. Sabe, as suas palavras são palavras edificadoras, né? Você é uma pessoa, né, que dá bom testemunho da palavra de Deus. Você deveria ser uma pessoa, sabe, que as pessoas olhariam para você e enxergariam verdadeiramente a luz de Cristo, ao invés de enxergarem a escuridão das trevas. Sabe, irmãos, a igreja, ela foi chamada, sabe, para dar testemunho das coisas que são de Deus, assim como Jesus, ele falou: eu dou testemunho das coisas de meu Pai, eu dou testemunho das obras de meu Pai. Jesus falava inúmeras vezes, ele falou: eu não estou dando testemunho de mim mesmo, eu estou dando testemunho de Deus que me enviou. Assim como nós devíamos dar testemunho daquilo que Jesus é nas nossas vidas, sabe? E quantas vezes o homem falha por isso, né? E você sabe por que o homem falha? Você sabe por que o homem falha nisso? Jesus respondeu a Nicodemos. Ele falou: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é nascer de novo, irmãos? O próprio apóstolo João, ele disse no capítulo 1 assim: que todos aqueles que receberam Jesus, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. E aí talvez você fale assim: mas pastor, o senhor acabou de falar aí que não existe vida que não venha de Deus. Exatamente. Quando nós recebemos o Espírito de vida, nós nos transformamos em criaturas de Deus. Pessoas que foram criadas por Deus. Entre ser uma criatura e ser filho de Deus, existe uma diferença gigante e enorme. E João, ele disse: todos aqueles que receberam Jesus, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, é uma condição, é uma situação, né, que nem todo mundo tem. É uma situação que jamais será automática. É uma situação que jamais poderá ser considerada como sendo algo automático, porque depende de decisões, depende de escolhas, né? É como Adão e Eva, irmãos, depende de escolhas. A nossa vida é uma vida movida por escolhas, né? Jesus morreu na cruz, né? Mas nem todos o receberam. Ou seja, se você não olhar para a cruz e não cumprir ali os mandamentos de Deus, você não faz parte da nova aliança de Jesus, né? Quando nós ministramos a Santa Ceia, nós dissemos, né? Jesus falou, né? Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ou seja, aliança, compromisso de duas partes. Compromisso de duas partes. Não existe aliança de uma pessoa só. Jesus falou: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ou seja, eu arranco a maldição, eu arranco o pecado, ponho vocês diante de Deus novamente.
Esta é a parte da aliança de Jesus. E a nossa parte qual é? Obedecer a Deus. Sermos fiéis a Deus. Né? Sermos servos. Baixarmos a cabeça e dizermos ao Senhor: a tua vontade é aquela que eu quero fazer. Sermos humildes quando erramos, colocamos a cara no pó, nos arrependemos, pedimos perdão a Deus, para que Deus possa nos receber novamente por causa do sangue de Jesus. Nascer de novo, irmãos, ou seja, nós nos encontramos com Jesus, nós temos uma nova vida, né? Não é assim? É assim. A gente olha o passado assim, dá nojo, né? E a gente olha para frente e compreende que ali existe uma nova vida que nós devemos seguir. O próprio batismo nas águas, irmãos, né? Você sabe, né? Que o batismo nas águas é um símbolo. Batismo nas águas, quando você desce as águas, né, sepultada a velha criatura, quando você sobe as águas, nasce uma nova criatura. Lógico que é um símbolo, porque para a pessoa se batizar, ele já tem que ter decidido ter uma nova vida. E ali a pessoa, ela publica, né, ao mundo espiritual e às pessoas que assistem a sua decisão e o ato em si, que simboliza que ela é uma nova criatura. É uma nova criatura. Sabe, irmãos? Foi isso que Jesus estava dizendo ali a Nicodemos. E Nicodemos era inteligente, irmãos. E quando Jesus falou, tem que nascer de novo, ele perguntou: pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer de novo? Jesus falou: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, Espírito com letra maiúscula, não pode entrar no reino de Deus. São palavras, irmãos, se a gente olhar a palavra, e as pessoas muitas vezes elas não compreendem a intensidade da palavra. Quando você olha uma palavra dessa e você ouve Jesus falando assim: quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Ou seja, é uma palavra de anulação. Anulação, né? Não é possível se a pessoa não cumprir aquilo. Não vai acontecer se a pessoa não cumprir aquilo. Você está compreendendo isso? Você está compreendendo que é uma palavra de exceção, uma palavra que vai o quê? Que vai, né, gerar ali pessoas que não vão alcançar aquilo. E aí, sabe, às vezes eu olho para aquilo que está acontecendo nas igrejas, sabe, às vezes eu olho a qualidade espiritual das pessoas que hoje, né, estão frequentando uma igreja e existe uma previsão de que daqui a 10 anos, se eu não me engano é essa a previsão, os evangélicos no Brasil serão, né, em quantidade maior do que os católicos. Para vocês verem o avanço de uma igreja que já foi a verdadeira igreja de Deus. Sabe? E aí você vê esse crescimento astronômico, e aí você vê, para que haja esse crescimento astronômico, é necessário ter um monte de pastores. E aí você vê esse monte de pastores sendo criados e gerados, sabe, de forma, vamos dizer assim, natural, sem ser de forma espiritual. E aí você vê o dano que isso faz. Você vê o dano que isso faz. Todas as vezes que você
na obra de Deus, você age de forma leviana, o resultado vem, né, como consequência trágica, né? Como consequência trágica. E talvez aí você compreenda por que existe uma degradação espiritual terrível nas igrejas hoje. Porque as pessoas, elas não estão mais sendo alimentadas espiritualmente, né? Porque as pessoas não estão interessadas em alimentar espiritualmente. As pessoas estão interessadas em que haja mais e mais e mais e mais e mais pessoas frequentando as igrejas, porque quando houver mais e mais e mais pessoas frequentando as igrejas, haverá mais influência da igreja, haverá mais influência em tudo que a igreja faz, né? Haverá mais dinheiro, haverá toda a sorte de situações materiais que é o alvo da igreja hoje, né? E aí, você chamar de forma genérica os evangélicos de fariseus, vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. Porque aquilo que eles praticavam é aquilo que está sendo praticado hoje. Poder, né? Influência, né? Muita gente envolvida, dominando muita gente. E a salvação, que é o alvo da igreja, ela se torna em segundo plano e jamais vai ser alcançada pelas pessoas que são tratadas, né, como se fossem pessoas que são conduzidas, doutrinadas para fazerem determinadas atitudes, e aí a pessoa acredita na água ungida, a pessoa acredita no álcool ungido, a pessoa acredita no óleo ungido, a pessoa acredita, né, no lenço, no casaco, no chapéu, no travesseiro, na vassoura, né, no detergente, tudo ungido. A pessoa começa a acreditar nisso, né? Aí eu vou varrer com a vassoura ungida, então, né, o pecado vai sair, né, o demônio vai sair porque eu vou varrer com a vassoura ungida, né? E aí você não tem mais separação entre o culto a demônios do culto a Deus, porque as pessoas, elas estão sendo motivadas a agir daquela forma, sendo que, né, o óleo não tem poder nenhum. Isso daqui não tem poder nenhum, irmãos. O poder de Deus é manifesto pela oração com óleo, né? Você pode fazer o que você quiser com esse vidro aqui, né? Se não houver fé e oração, não tem absolutamente sentido nenhum dele existir. Então, sabe, irmãos, que você olhe para a sua vida espiritual e que você se preocupe com a qualidade dela, irmãos. Você não precisa ser igual, você não precisa ser igual a esse monte de gente que está vendo aí. Você não precisa ser igual a um monte de gente que você vê constantemente agora ao seu redor, dizendo que é de Cristo. Você não precisa ser igual, você tem que ser igual àquilo que Jesus falou. Você tem que nascer de novo, isso tem que nascer do Espírito. Tem que dar a voz, tem que dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Você tem que seguir segundo a orientação do Espírito Santo, né? Conforme Jesus disse, não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Sabe, irmãos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito, com letra maiúscula, é Espírito. E aí eu fico imaginando Nicodemos. Eu fico imaginando Nicodemos, que era um homem inteligente, quando Jesus falou essas palavras, se ele verdadeiramente não entendeu. Se ele verdadeiramente não entendeu.
Porque ele viu os sinais de Jesus e entendeu que Jesus era de Deus. Foi lá procurar Jesus para ouvir coisas que ele nunca tinha ouvido. E quando Jesus falou de forma como esta que ele falou, tudo bem, quando fala assim, né, é necessário nascer de novo, tudo bem. Como é que pode isso, nascer de novo? Mas Jesus falou depois. E ele disse, não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra para onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. O que Jesus falou? Que nós devemos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Que esse é um dever do homem, esse é nascido do Espírito. Ele falou, o vento vai para lá e vem para cá e você não sabe para onde ele vai e para onde ele vem. Você não sabe para onde ele vai e para onde ele vem. É assim todo que é nascido do Espírito. Nós vamos para onde o Espírito Santo de Deus nos mandar. Sabe, irmãos, a sua vida tem tudo para ser uma vida repleta da unção do Espírito Santo de Deus. Você tem tudo para ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Você tem tudo para isso, né? Você tem tudo para isso. E eu penso, sabe, que a gente deve olhar para essas oportunidades que Deus está nos dando. E nós devemos nos apegar a ela para que nós possamos ser disseminadores, sabe, da verdade de Deus. E não dessa imundície que a gente está vendo por aí. Você está sendo ensinado por Deus. E não é para você aprender simplesmente. É para você dar testemunho. É para você dar testemunho. Dá testemunho da verdade. Dá testemunho da verdade. Se levanta, né? Se levanta para dar testemunho da verdade. Só que para você dar testemunho da verdade, você tem que viver a verdade. Então você tem que deixar de lado aquilo que você vê, né? Essa fraqueza espiritual que a igreja vive. Sabe, você tem que deixar de lado isso como sendo algo errado e não normal, né? Porque as pessoas preguiçosas do jeito que são, espiritualmente falando, olham para essa situação degradante da igreja e falam, é assim que tem que ser, porque é agradável. E a primeira pessoa que achou que coisas eram agradáveis foi expulso da presença de Deus. Foi expulso da presença de Deus. Sabe, você tem que ser diferente mesmo, conforme Jesus disse aqui. Se a gente olha a palavra, quando Jesus falou para aquela mulher samaritana, eis que o Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Jesus está procurando esses, irmãos. Jesus está procurando essa é a igreja que ele está procurando, os verdadeiros. A igreja dele é essa. Ainda que estatisticamente existam milhões e milhões de pessoas, né? Porque a igreja católica, ela foi um dia a igreja primitiva. Aí apareceu um homem que era um padre, que se revoltou contra tudo aquilo que acontecia naquela igreja, foi perseguido, quase foi morto, que é Martim Lutero, né? Traduziu a Bíblia do latim para o alemão, porque as pessoas não tinham acesso à Bíblia, somente os padres. Ele traduziu para o alemão, e ali começou a
acontecer uma revolução determinada por Deus para que a igreja voltasse para os seus caminhos. E a igreja voltou para os seus caminhos, só que a igreja está se desviando de novo. A igreja está se desviando de novo. E nós não podemos fazer parte desse grupo que se desvia da presença de Deus. Né, irmãos? É só você ver. É só você ver o que está acontecendo aí ao redor das pessoas, ao redor de você, às vezes nas próprias famílias. Às vezes nas próprias famílias, a degradação espiritual que está acontecendo, a frieza espiritual. Sabe, nas próprias famílias, né, você encontra ali, sabe, pessoas que são, né, evangélicos, né, eu vou usar o termo evangélico porque para mim esse termo já é pejorativo, né, verdadeiros cristãos, que na verdade são cristãos superficiais, que não vivem aquilo que Jesus falou, que não vivem aquilo que Jesus disse que deveria acontecer com aquele que é um verdadeiro convertido. Nicodemos perguntou para Jesus, depois que ele falou, né, que, né, a pessoa tem que ser dirigida pelo Espírito Santo. Ele falou, mas como pode ser isso, Jesus? E Jesus criticou ele e falou, você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Ou seja, já era suficiente para ele ter entendido. E eu acho, volto a dizer para você, que eu acho que Nicodemos se deu uma de sonso ali, porque as palavras de Jesus foram claríssimas para ele, né? Depois da explicação de Jesus. E ele fala, conforme nós dissemos aqui, em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando eu falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? E aqui, irmãos, sabe, vem uma situação que acontece muito nos dias de hoje mesmo, sabe? Porque como as coisas são de Deus, elas são espirituais, e a gente, né, trabalha nesse mundo, aquele que é um ser espiritual, ele vive no mundo espiritual, ou seja, né, ele ouve a voz de Deus, ele age segundo a fé, segundo os mandamentos de Deus, ainda que ele não compreenda aquilo que está acontecendo, né? Quando nós, né, olhamos para as coisas que Deus fala no mundo espiritual, né, quantas vezes as pessoas ignoram isso porque não conseguem ver, e jamais verão, você nunca viu o Espírito Santo, você nunca viu o Espírito Santo, tá? E ele habita dentro de você. E ele fala contigo, ou deveria falar contigo, né? E quando nós falamos isso, que nós somos templos do Espírito Santo, fala isso para os evangélicos aí que você hoje vê, né, crescendo absurdamente, estatisticamente, que nós somos templo. Pede para ele explicar isso para você. Explica aí, né? Você é templo do Espírito Santo, oh, glória a Deus. Aí você pergunta, o que significa isso? Vê se ele sabe, vê se ele compreende. Por quê? Porque verdadeiramente a pessoa não entende nada de Deus. E é como Jesus falou, fala das coisas espirituais e as pessoas não entendem. As pessoas não entendem. Sabe, irmãos? Eu não estou falando de conhecimento bíblico. Eu estou falando daquilo que as pessoas já sabem. Eu estou falando daquilo que as pessoas já sabem. É como parte daquela mensagem que nós ministramos aqui, dos filhos dos sacerdotes lá, que foram expulsar um demônio, né, e disseram, em nome de Jesus, que Paulo prega, sai deste homem.
E o demônio deu risada deles e falou, né? Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês eu não conheço. Então as pessoas, elas estão muito ligadas, sabe, aos rituais. Elas foram doutrinadas nos rituais, sem compreenderem a profundidade ou o significado verdadeiro de cada ritual, né? E é incrível isso, irmãos, sabe? É incrível isso e é terrível isso, porque é o que a gente vê de forma constante hoje, né? Se você pegar hoje um evangélico qualquer, ou um obreiro, e você perguntar da palavra de Deus, a pessoa não vai saber. Se você perguntar uma dúvida para a pessoa não vai saber responder. Assim, de forma assim, muito fácil, né? Pergunta alguma coisa para alguém aí, você vai ver. Por quê? Porque o fundamento de Deus está longe deles. Então não tem alicerce, então não tem como essa pessoa alcançar algo de Deus, né, mais profundamente falando, espiritualmente falando, porque essa pessoa está longe daquilo que Deus deseja que ela esteja, sabe? E você, como testemunha viva de Jesus neste mundo, você que já nasceu da água e do Espírito, você que é uma nova criatura, você que teve o direito de ser chamado filho de Deus, ou seja, nasceu de novo, deveria viver o novo nascimento e deveria viver as coisas são espirituais, porque, volto a dizer, Jesus falou, aquele que não nascer do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então você que já passou por vários estágios, que você não perca o fio da meada e que você continue avançando nas coisas são de Deus, porque cada vez mais você vai ver a igreja evangélica naufragando nos seus objetivos, né? Se desviando dos caminhos de Deus, né? Infelizmente essa é a verdade. E nós não podemos viver esta verdade, porque na verdade essa situação é obra satânica, é obra das trevas. Quem verdadeiramente é de Cristo muda de vida. Tem anseio por conhecer a palavra, conforme disse Davi, né? O teu servo, Davi falou no salmo que nós lemos aqui, Salmo 19, o teu servo se admoesta pela tua palavra. Um rei dizendo isso, que ele se admoestava pela palavra de Deus. Sabe? Então que você seja um exímio conhecedor da palavra de Deus, para que você possa propagar a verdade para as pessoas que estão em trevas, evangélicos ou não evangélicos, que você seja um instrumento de Deus para chamar essas pessoas para o verdadeiro caminho, porque hoje ser evangélico não significa absolutamente nada. Antes você fazia assim, eu sou evangélico, então você tinha assim um modelo, né? Você tinha um modelo, você acha, a pessoa é assim, assim, assada, a pessoa não bebe, não fuma, a pessoa ora, a pessoa temente a Deus, a pessoa não quer pecar. Você fazia já uma analogia daquilo que supostamente seria a vida da pessoa. Hoje em dia, irmãos, está longe disso. Evangélico adúltero, evangélico ladrão, evangélico que corrompe, né? Prostitutas, né? Artistas, né?
artistas, né, que se dizem evangélicos. Mas é uma mentira brutal, irmãos. É uma mentira brutal, sabe? Porque não vivem nada daquilo que é o Evangelho, né? Para nós encerrarmos. Conforme nós lemos ali no João capítulo 7, versículo 31. Porém, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? Ou seja, assim como Nicodemos concluiu que Jesus vinha de Deus por causa dos sinais, a multidão também estava dizendo isso. Será que quando Cristo vier, poderá fazer sinais maiores do que este homem tem feito? E eu vou dizer de novo para você. Ouça bem o que eu vou falar aqui agora. Preste atenção. Preste atenção. Você tem orado por pessoas? Não estou falando intercedido por pessoas. Você tem orado por pessoas? Você tem imposto a mão sobre pessoas para orar? Você tem feito isso? E aí a gente já começa a ver um sinal de degradação da igreja. Algo que deveria ser muito constante é algo que muitas vezes não acontece, jamais aconteceu. Sabe? Como os sinais de Deus vão aparecer para que as pessoas vejam, né, Jesus como sendo o Filho de Deus, se você não faz. Se você conhece a verdade, não faz. Se você, né, não tem quem fazer, né? E olha, essa é uma situação que jamais você, né, poderá dizer, porque Deus envia vidas. Aí você fala assim, mas não tem. Tem. Porque Deus envia vidas. Porque você encontra pessoas, né, que Deus envia, porque nós deveríamos ser como ímãs, atraindo pessoas para serem abençoadas. Não é? É como eu falei aqui no outro dia também, a gente vai falando, né? Quando você entra numa casa, antes de você sair, você ora, abençoando aquele lar. Não importa que casa seja, irmãos. Se é do pai, da mãe, do irmão, do vizinho, não importa, sabe? As pessoas estão vivendo uma vida, né, que não deveriam viver, deveriam ser instrumentos de Deus de forma mais constante para que as pessoas vejam os sinais de Deus, né? Uma vez há muitos anos atrás eu orei por um negócio, né? Uma loja. E aí deu certo a loja. Depois de muitos anos eles expandiram a loja e foram inaugurar um outro lugar, me chamaram lá para eu orar. E eu orei. E aí eu ouvi assim, né, a pessoa falando, um dos donos falando: nós chamamos o pastor aqui porque como ele orou e deu certo da outra vez, nós queremos que dê certo agora. Eu já falei assim, está errado. Você tem que orar porque você deveria ter me chamado aqui para abençoar a sua loja. E não porque um dia deu certo e você quer que dê certo de novo. Para consagrar a sua loja a Jesus. Então, sabe, irmãos, e Deus vai te usar.
E Deus vai te usar para você abençoar. Quando você orar, Deus vai te ouvir. E quando você der uma palavra de bênção, Deus vai te honrar. Acredite nisso, tenha fé nas pequenas coisas. Tenha fé nas pequenas coisas, sabe? Para que Deus possa, para que as pessoas possam dizer, vou falar de novo, né? Ninguém pode fazer estes sinais se não for de Deus. As pessoas vão falar isso de você. Ninguém pode fazer esses sinais se não for de Deus. Tem que ser assim. Você tem que ser chamado, né? As pessoas têm que dizer assim, eu sei que você é um servo de Deus. Eu sei que você é uma serva de Deus. As pessoas têm que reconhecer isso em você. Eu sei, você não tem que se anunciar. As pessoas têm que reconhecer e falar isso para você. Eu sei que você é um servo de Deus. Eu sei que você é uma serva de Deus. As pessoas é que têm que olhar para você e reconhecerem isso. Foi isso que Jesus falou. Foi isso que a multidão viu. Vendo os sinais de Jesus, dizendo, é impossível fazer esses sinais se não vier de Deus. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para prender Jesus. Eles não estavam interessados nos sinais, como Nicodemos estava. Eles estavam interessados, né, em que eles iriam perder ali a autoridade sobre o povo. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e esses lhe perguntaram, por que vocês não o trouxeram? Eles responderam, jamais alguém falou como este homem. E aí eu queria, sabe, que você se motivasse a falar da palavra de Deus. Não existe palavra que tenha mais poder do que a palavra de Deus. Às vezes a gente olha para uma situação, sabe, e a gente determina juízo sobre determinada pessoa, não tem jeito, não vai ouvir, não quer, pá. Eu vou dizer para você aquilo que Jesus disse através do profeta Zacarias. Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Às vezes as pessoas querem fazer as pessoas engolirem as coisas, mas não é por força, nem por poder, algumas versões dizem violência, mas é através do Espírito de Deus. Quando você falar, o Espírito de Deus vai traduzir aquilo no coração da pessoa. Não é você, é pelo Espírito, é através do Espírito. Então você pode fazer, mesmo que seja impossível, mesmo que você ache que a pessoa não vai ouvir, você pode fazer, porque as nossas palavras não têm efeito nenhum se o Espírito Santo de Deus não as transformar no coração das pessoas. Se o Espírito Santo de Deus não mostrar a verdade para a pessoa, se o Espírito Santo de Deus não fazer a pessoa concluir como esses soldados concluíram, ninguém jamais falou como este homem fala. Não prenderam Jesus, voltaram, não conseguiram prender Jesus, porque a justificativa deles foi, né, ninguém jamais falou como este homem fala. As palavras de Deus são palavras de poder, irmãos, de poder, porque ninguém jamais falou como Deus falou, porque ninguém jamais falou como Jesus falou, né? E você sabe, se você olhar a palavra de Deus, se você olhar Jesus falando, se você olhar Jesus falando, você não vai encontrar palavras agradáveis, você vai encontrar palavras de poder. Jesus, ele não passava a mão na cabeça, ele dava bronca, ele não tinha papas na língua, ele falava a verdade, né? E é isso que nós precisamos ser pessoas ousadas na palavra, com amor, com educação, mas nós não podemos, sabe, achar que as palavras de Jesus foram palavras de amor,
Palavras amorosas. Não. As palavras de Jesus eram incisivas, né? As palavras de Jesus eram palavras que chamavam a pessoa à mudança. As palavras de Jesus mostravam a verdade. Doesse a quem doesse. Sabe? Porque passar a mão na cabeça não vai levar a pessoa à conversão. Mostrar a verdade vai levar a pessoa à conversão. E os sacerdotes ficaram bravos com os guardas. Disseram, pô, será que vocês foram enganados? Né? Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Que coisa maravilhosa. Jesus já fez essa obra na sua vida. E eu sempre dou meu testemunho de que a primeira vez assim, como adulto, né, que eu entrei numa igreja evangélica, eu fiquei extasiado, eu vou usar essa palavra, extasiado com a palavra. Foi aquilo que me chamou a atenção no culto. Fiquei extasiado com a palavra. Falei, bom, que palavra, que palavra poderosa, mas que palavra diferente, que palavra linda. Eu não sei aquilo o adjetivo que justificava ali aquela emoção que estava dentro de mim, mas foi aquilo que me chamou a atenção na igreja. A palavra. Tinha louvor maravilhoso. A palavra. Foi aquilo que me chamou a atenção. E talvez tenha sido como esses guardas aqui, né? Talvez tenha sido como esses guardas que ficaram ali extasiados com a palavra. E depois desse dia, eu nunca mais saí de uma igreja. Eu nunca mais saí da presença de Deus. Eu nunca mais, né, fiz algo que não fosse, né, tentar fazer a vontade de Deus. E é assim mesmo, sabe, irmãos? E é assim mesmo. É assim que o Espírito Santo de Deus faz. Coisas sobrenaturais, né? Eu vou orar por você agora. Que você seja um grande instrumento de Deus. Que você seja um grande instrumento de Deus. Para que o nome de Deus seja glorificado. Para que o nome de Deus seja exaltado. Filho de Deus, meu Senhor. Deus Todo-Poderoso, Deus fiel, Deus verdadeiro, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu intercedo pela tua igreja agora, Senhor. Eu clamo a ti, labarrou decamba, labachuri, andaricamba, labalabalabachea, cerebicanda lastre. Eu oro a ti, Senhor, clamando pelo teu poder sobrenatural, Senhor, clamando pela tua graça, clamando, Senhor, Pai, pela tua presença, pela presença do teu Espírito Santo, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Faz a grande obra, labarrou, decanda, labachuri, andaricanda, labalabalabaxeias, rica, labaxeias, seribicanda, labalabalabaxeias. Tu és Deus para abençoar estas vidas, Senhor. Tu és Deus para transformar estas vidas, Senhor. Tu és Deus, Senhor da glória, para, Senhor, mais uma vez derramar do teu óleo santo, da tua graça, do teu poder e da tua unção, Senhor. Tu és Deus, Senhor, Pai Santo, para abalar as estruturas da alma, Senhor, de toda a terra, Pai. Tu és Deus, ricalabassubia e alabaxeias, ricalabalabalabaxeias, serebicando alabalabalabaxeias. Tu és Deus, Senhor, para edificar mais uma vez, Senhor da glória, Pai. Que todo roubo das trevas, Senhor, que toda força satânica, Senhor da glória, Pai, que tenta iludir, que tenta convencer, que tenta, Senhor, destruir, Senhor Deus, seja barrado por ti agora, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, meu Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor. E calabassubia e alabaxeias, e calabalabaxeias, serebicamba, alabalabalabaxeias.
Orisha, lemire handai alabalabalabaxeias. Deus vive, Senhor, desta igreja, Pai. Eu abençoo este povo para a glória do Teu santo nome. Para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, o Filho de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Você está abençoado pelo poder de Deus. Está abençoada pela unção do Espírito Santo de Deus. Se apegue no Senhor, porque Deus tem grandes coisas para a sua vida. Se apegue no Senhor, porque Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Em nome de Jesus, o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador.